Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em tua presença nos encontramos novamente agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por mais este dia de vida e também por agora termos este momento para estudarmos a tua palavra. Suplicamos que o teu Espírito Santo continue conosco, nos ajude a entendermos o que estudamos e vivermos na prática no nosso dia a dia os teus ensinamentos. Abençoa todos os que nos escrevem pedindo orações, todos os que têm as suas necessidades, seus problemas, tu conheces cada um. Em especial, queremos pedir pela Lúcia e a família lá de Bela Vista, no Córrego da Divisa, também pelo Jackson que está internado. Pedimos por Rosiane, por Paula Evangelista, por Terezinha, Sueli, Odair, Gabriel, Adailton Silva e todos os demais, Pai. Tu conheces os problemas de Vitórias, em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana falando sobre cidadania celestial, estudo que nós encontramos aqui em Filipenses, no final do capítulo 3 e também o capítulo 4. E essa semana nós vamos então encerrar o livro de Filipenses e na semana que vem começaremos em Colossenses, essa é a nossa série. Ontem nós falamos aqui a respeito de modelos de conduta. Nós citamos aqui o próprio apóstolo Paulo, que ele diz, na palavra de Deus, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Falamos ontem que o nosso modelo é Jesus. Existem pessoas boas que tiveram boas condutas, por exemplo, não só o apóstolo Paulo, tivemos Moisés, tivemos José, nós tivemos Jó no seu sofrimento, enfim, muitos personagens bíblicos nos servem de exemplos, mas eles eram seres humanos, falhos como nós. Daniel foi fiel lá na corte babilônica e não existe nada na Bíblia que desabone a conduta de Daniel. Também José, que eu já citei agora há pouco, ele mesmo preso, mesmo encarcerado, sem ter culpa nenhuma, ele permaneceu fiel a Deus e não há nada também que desabone a conduta de José, mas mesmo assim era ser humano, pecador como nós. Então a nossa norma para seguirmos o exemplo é Jesus. Por melhor que sejam as pessoas aqui, esses exemplos que nós citamos, que estão na Bíblia, vários outros que eu não citei, mas são seres humanos. Nós louvamos a Deus pela vida que eles viveram, pelo exemplo que eles deixaram, mas eles estão no pó da terra, aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo, que vai voltar para buscar todos aqueles que o aceitaram e que caminharam com ele, que perseveraram e que, pela graça de Jesus, estaremos com ele na eternidade. Paulo, ele vem exortando os cristãos lá de Filipos e também a nós hoje, a permanecermos firmes no Senhor. Em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, diz assim: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Paulo, ele vem aqui enfatizando que nós não deveremos colocar a nossa mente, o nosso coração, nas coisas terrenas, como faziam aqueles que eram os inimigos da cruz. Confiavam em si próprios, nas coisas terrenas, nas posses que possuíam, mas nós deveremos colocar a Deus em primeiro lugar, buscar a presença dele, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo que vem dizendo que a nossa cidadania vem do céu. Quantas pessoas lutam para ter uma cidadania de um outro país, por ser descendente de determinados familiares que vieram de outros países e então eles buscam obter a cidadania que seus familiares tinham no passado, por exemplo, descendentes de italianos, descendentes de alemães, descendentes de outras nações de primeiro mundo, procuram obter a cidadania também que os seus antepassados tiveram. Mas para que eles obtenham essa cidadania, é gasto muito dinheiro.
não é chegar simplesmente e dizer, olha, eu sou descendente da família tal e eu vim buscar a minha cidadania. Não, é um processo, gasta com um advogado, enfim, é muita grana que se gasta para poder obter uma cidadania. Mesmo no caso aqui nos Estados Unidos, eu também peguei a cidadania americana, sou cidadão americano, mas para isso eu precisei desembolsar muito dinheiro, pagar taxas de imigração, taxas federais aqui do governo, e é feito um processo e eles vão analisar se tudo aquilo que eu estou falando, que eu falei, é verdade. Eles vão buscar as raízes para poder ver se a pessoa pode ser cidadã ou não. E para isso se gasta muito dinheiro. Então, a cidadania do céu, ela é de graça. Ela é dada pela fé que nós temos em Jesus Cristo. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, nos batizamos, nós passamos a ser então cidadãos do céu. Quão diferente é do que ser cidadão meramente de um país qualquer que nós gostaríamos de ter a nossa cidadania. Então Paulo, ele destaca aqui a necessidade de que o nosso corpo humilhado, conforme ele diz aqui em Filipenses 3:21, sujeito a doenças, a deterioração, à morte, seja transformado para se tornar semelhante ao corpo glorioso de Jesus na ressurreição. Jesus, quando ele ressuscitou com um corpo, só que agora era um corpo glorificado. É tanto que quando Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição, ele pediu para que tocassem nele. Jesus comeu com eles. Por quê? Porque um espírito, uma alma não come. E Jesus, ele tinha um corpo, só que agora era um corpo glorioso. Jesus agora, após a ressurreição, ele não era mais reconhecido pelo seu corpo físico que ele tinha antes da morte. Porque agora ele ressuscitou com um corpo glorificado. E assim todos aqueles que aceitam a Jesus e que vivem uma vida de comunhão com ele, quando Jesus voltar, todos os salvos serão transformados num abrir e piscar de olhos, num corpo mortal para o imortal, que é um corpo glorioso, e num corpo corruptível para um corpo incorruptível, que não tem a tendência para o pecado. Essa será a condição de todos aqueles que se encontrarem com Jesus e forem com ele para os céus. O patriarca Jó, em Jó, capítulo 19, nos versos 25 a 27, Jó disse: quanto a mim, sei que meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Todos nós conhecemos a história de Jó, o sofrimento que ele passou depois de perder os seus bens materiais, fazendas, perder o seu gado, os seus animais, perder a família, os filhos morreram todos. Ele ainda foi acometido de uma enfermidade terrível, umas chagas malignas dos pés à cabeça. E ele ficou nessa condição cerca de 2 anos, mas Jó não perdeu a sua fé. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E mesmo depois que o meu corpo tiver se decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Jó aqui já estava falando da sua ressurreição. Ele cria que mesmo que ele passasse pela morte, o corpo decomposto no pó da terra, quando Jesus voltar, ele seria ressuscitado e veria o seu Redentor. E essa é a esperança, irmãos, a certeza que nós deveremos ter. Este mundo é um mundo de dor, é um mundo de sofrimento, é um mundo em que nós não deveremos esperar nada bom, porque é um mundo deteriorado pelo pecado, é um mundo corrupto, é um mundo que só traz dor, sofrimento, enfermidades. A nossa esperança tem que estar no retorno de Jesus e na nossa ressurreição, se passarmos pela morte antes da volta de Jesus, que nós também veremos a Jesus com os nossos próprios olhos. Só que nós estaremos então, após a ressurreição, com um corpo glorificado.
Em Lucas, no capítulo 24 e no verso 39, Jesus disse: vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem, eu tenho. Os discípulos, vendo que Jesus estava ali com eles e que não tinha mais aquele corpo físico que Jesus possuía antes da sua morte, eles ficaram assustados, pensando que era um fantasma. Mas Jesus disse: toque em mim, pegue aqui, vocês vão ver que eu tenho carne, que eu tenho osso, eu não sou um fantasma. Então, Jesus estava com o seu corpo glorificado, e assim também estaremos nós. Em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, versos 42 até o verso 44, Paulo escreveu: o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual, pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Paulo então falando de como é que nós ressuscitaremos ao Jesus voltar. E ainda em 1 Coríntios 15, versos 50 a 54, Paulo ele diz aqui: estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? Então, irmãos, nós precisamos entender essa condição. Nós não vamos para o céu com este corpo mortal, este corpo pecaminoso. Nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Anote aí e depois leia na sua Bíblia, 1 Coríntios 15, a partir do verso 42 até o 54. Leia, para entender. Nós ressuscitaremos com um corpo glorioso. Então muitas pessoas podem perguntar assim: e os nossos familiares, então, como é que nós vamos reconhecer? Nós vamos reconhecer pelo jeito como a pessoa era aqui, antes de morrer, o seu modo de falar, a sua voz. Nós vamos reconhecer os nossos familiares, estaremos juntos para sempre com o Senhor, com um corpo glorificado e não com esse corpo mortal e pecaminoso que nós temos. E também em Colossenses capítulo 3 e no verso 4, Paulo diz: ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Então Paulo vem falando aqui, se muitas pessoas pensam, que podem confiar nos seus próprios esforços para obter a salvação, Paulo, ele teria ainda mais certeza de confiar no que ele havia feito antes de se tornar cristão. Colossenses capítulo 3, verso 4, ele então diz aqui: e quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Quando o mundo inteiro for revelado a vida de Jesus Cristo, nós iremos participar da glória eterna. Nós ficamos sempre agradecidos a Deus por causa da palavra que Ele nos deixou, que nós sabemos quem nós somos, sabemos onde nós estamos e sabemos para onde nós estaremos indo. Que a nossa certeza esteja sempre firmada na palavra de Deus, de que tudo isso que nós sofremos aqui neste mundo vai passar. E aqueles que perseverarem até o fim irão se encontrar com o Senhor Jesus e viver com Ele para sempre. Que Deus nos abençoe.